Agora vamos falar um pouco das funções de fold que tem disponível em Haskell. E essas noções, essa noção também de fold e unfold, eles estão presentes em outras linguagens de programação também, mais especificamente implementado como funções de reduce, em que ele pega uma coleção de objetos e reduz a um só objeto, operando os objetos dessa coleção. Tá? Então, o fold ou unfold, tá? Vamos pensar em termos do fold, que seria dobrar. Na realidade, não seria a operação de dobrar propriamente dito, mas a capacidade de operar elementos de uma lista 2 a 2. Né? E essa operação ela pode ser feita pela direita, fold R, ou então pela esquerda, fold L. Tá? Fold L. Então, essas duas operações permitem, em Haskell, manipular, operar os elementos de uma lista produzindo um resultado, dependendo da forma de como você opera esses elementos. Então, por isso que essas funções elas são úteis para poder reduzir uma lista a um valor. Tá? Então, a toda noção de operações de reduce em coleções de objeto, ela é baseada na ideia do fold de Haskell. A função foldR recebe três argumentos. O primeiro é uma função a ser aplicada. Tá? Aqui seria o valor inicial dessa função que vai começar a operar e a lista que ela vai operar considerando também esse valor. Tá? Esse valor ou acumulador que também é conhecido. Tá? Então, o que é que essa função ela faz? Ele pega é como se ele destrinchasse, certo? Ele quebrasse essa lista, colocasse ela numa representação utilizando o operador de cons, né? Então seria 3 cons, 8 cons, 12 cons, 5 cons, lista vazia. Em seguida, substituísse a lista vazia pelo acumulador inicial passado, que neste caso é 0, e aí aplicasse a operação. No lugar do cons, ele vai e aplica a função de mais, ou qualquer outra função que foi passada aqui. E no caso do fold R, ele vai começar operando da direita para a esquerda, ou seja, ele agrupa primeiro aqui, resolve. Depois esse resultado, certo? Opera com 12. Depois esse resultado opera com o 8. Depois opera com o 3, fornecendo a resposta 28 ao final. Tá? Essa é a visão básica de como a função foldR funciona. Se fôssemos ver com mais detalhe a implementação do foldR, teríamos o seguinte: não importa que função ou que acumulador, se eu chego na lista vazia, eu produzo o acumulador. Ótimo. Se eu tenho aqui uma função, um acumulador e uma lista com cabeça e cauda, a primeira coisa que eu faço eu vou aplicar a função, tá certo? Considerando aqui a cabeça da lista, certo? E o restante, o segundo argumento da função, eu vou simplificar ou destrinchar ele até chegar ao meu caso base. Ou seja, eu continuaria aplicando aqui o foldR da mesma função, tá? Com esse valor aqui acumulador até e xs. Certo? Se xs for a lista vazia, isso iria me produzir aqui, certo? FoldR de f, de v e vazio, que me voltaria v, que eu operaria de volta com x, né? Aplicando a função f aos dois. Tá? Se essa lista tiver mais elementos, isso daqui vai ser expandido e vai produzindo aqui, tá certo? Mais expressões que vão estar agrupadas à direita para serem avaliadas no final e toda a resposta ser reconstruída. A função foldL, por sua vez, também recebe três argumentos: uma função, um valor inicial ou um acumulador e uma lista. E ela faz algo semelhante ao que a foldR faz. Ela representa a lista sobre a representação, né, utilizando a representação de cons, mas utiliza o acumulador inicialmente para operar com o primeiro da lista. Né? Depois pega o resultado, opera com o segundo, resultado com o terceiro, resultado opera com o quarto. Tá? Ou seja, ela é associativa à esquerda.
Neste caso daqui, tanto faz aplicar fold L com fold R, certo? Que a operação de soma ela não é associativa, então o resultado vai dar o mesmo. Vendo a função fold L em detalhes, podemos observar que o fold L, não importa que função, quando a lista é vazia, o resultado retorna o acumulador. Tá? E se a lista não é vazia, o fold L continua sendo aplicado, tá? A mesma função aqui vai continuar sendo aplicado, mas o acumulador e a lista mudam. O acumulador agora vai ser a aplicação da função f, certo? Ao acumulador e o x, ou seja, ele opera o valor inicial com o x e produz um novo acumulador, tá? E a lista diminui, certo? Antes tinha o x e agora só tem o xs. Então, notem que a cada aplicação aqui do fold L, ele vai produzindo uma lista procurando aqui operar os elementos que estão pela esquerda, ou seja, ela vai agrupando à esquerda. Pelo fato de fold R e fold L terem propósitos semelhantes, eles apenas mudam a forma de como associam as operações, não necessariamente significa que elas produzem o mesmo resultado. Tá? Então, é preciso atentar para o detalhe em que a associatividade do operador ou da função que é passada como parâmetro, tanto para fold R quanto para fold L, ela importa sim no resultado que se quer. Então, por exemplo, o fold R passando aqui o menos, com o valor inicial 1 e 485. Na hora que ele vai expandindo isso, a ideia é que ele atinja, certo? A lista vazia, porque aplicando fold R de qualquer coisa na lista vazia vai produzir o acumulador. Então, ele produziu o 1 aqui. E notem que a operação é a operação de menos, tá? Que ela não é associativa. Tá? Aí, vamos lá. E aqui, 5 operado com 1. 5 menos 1, 4. 8 menos 4, 4. 4 menos 4, 0. Já aqui a gente usando a mesma função, o mesmo acumulador e a lista em fold L, o resultado vai ser diferente. Fold L vai tentar agrupar aqui à esquerda. Tá? Então, quando ele chegou na sua versão mais simplificada, fold L de qualquer função, certo? E qualquer acumulador em uma lista vazia, volta o próprio acumulador. Tá? E o acumulador aqui, certo? Ele foi operado associando-se à esquerda. Na hora que a gente vai reduzindo isso daqui, 1 menos 4, menos 3, menos 8, menos 11 com menos 5, menos 16, claramente percebe-se que os resultados são diferentes. Fold L ele é frequentemente mais eficiente do que o fold R. Entretanto, o fold L pode sofrer, pode não trabalhar quando essa lista daqui for infinita. Já no caso do fold R, ele pode não sofrer com isso. Para a gente entender melhor essa limitação do fold L com relação a listas infinitas, vamos retornar à definição dessas funções. Observe que o fold R aqui, ele já aplica f aplicado a x e tenta resolver o restante lá da lista. Entretanto, ele já faz a aplicação de f aqui a x e depois tenta resolver o parâmetro para poder operar o restante de f. Mas, certo? Dependendo da função que se utiliza, se f aplicado a x já produzir um resultado, ele nem vai continuar expandindo aqui à direita. Tá? Já no caso do fold L, não. Ele continua expandindo o fold L aqui, tá? E tentando operar aqui a função com cada elemento da lista, associando aqui à esquerda. Então, não vai haver aplicação logo de f, por isso que ele vai continuar sempre expandindo, até chegar a um termo simples que case com o caso base. Isso porque a ordem de como ele aplica aqui, ele não permite a lazy evaluation resolver logo o problema sempre que possível, como é o caso aqui, em que ela já pode ser aplicada e resolver. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui disso. O fold R, ele expande claramente para f de x1 aplicado a,
certo? F de x2 aplicado a F de x3 e por aí vai. Ele vai tentando associar aqui à direita. Então, se a gente usa, por exemplo, eu quero aqui aplicar o fold R do AND lógico, false, certo? E né, false é o primeiro acumulador e a lista seria repeat false, que é uma lista infinita. Tá? Então, claramente, ele vai produzir false and alguma coisa que vai precisar ser expandida, mas por lazy evaluation, na hora que ele vai executar essa expressão daqui, vai resolver essa expressão, ele já vê que false and qualquer coisa é false, então eu não preciso nem gerar qualquer coisa. Já no caso do fold L, ele vai tentar expandir aqui à esquerda e vai gerar o AND, certo? O fold L de AND, né, um false e repeat false, tá? Só que isso daqui, ele vai gerar um AND, vai gerar um outro AND à esquerda, o fold R, vai sempre produzindo ANDs, 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 ANDs e por aí vai. Então, ele não consegue chegar a uma lista finita para poder depois aplicar o operador.